Você ora, tenta, se esforça, mas parece que sempre volta ao mesmo ponto. As mesmas dores, as mesmas perguntas, as mesmas lutas. E o pior, não é o cansaço, é a sensação de que nada muda. Nesses últimos dias, enquanto eu conversava com Deus, essa palavra despertou em meu coração. Eu percebi que esse é o momento de compartilhar com você. Até mesmo porque andar em círculos, biblicamente falando, é uma evidência de que precisamos urgentemente corrigir as nossas palavras. E se esse vídeo chegou até você agora, talvez Deus esteja tentando te mostrar algo que você ainda não percebeu enquanto caminha. De acordo com a Bíblia, nós vemos que o povo de Deus andou por muitos anos em círculos. Não porque Deus errou o caminho, mas porque ainda havia algo que precisava ser tratado por dentro. E eu quero compartilhar algo que está em Deuteronômio capítulo 2, versos 1, 2 e 3. E antes de ler, eu quero fazer uma observação porque Deuteronômio é o resumo da lei. E o capítulo 2 em especial fala de um tempo onde o povo andou por muitos anos peregrinando no deserto. É uma recapitulação de todos esses anos no deserto. Então, a Bíblia diz assim, eu quero ler para você. Depois, viramos e caminhamos ao deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito. E muitos dias rodeamos o Monte Seir. Então o Senhor me falou, pelas palavras de Moisés, dizendo, tendes rodeado bastante essa montanha, virai-vos para o norte. Nós conhecemos todo o enredo, a história da saída do povo de Israel, passando pela peregrinação do deserto até o lugar que Deus sempre quis que eles estivessem, Canaã, né? A terra prometida. E nessa jornada, essa jornada na verdade, do ponto de escravidão até a terra de liberdade, era uma jornada que levaria dias. Todavia, essa jornada se estendeu por muitos anos, a saber, 40 anos. A razão é clara. Em Números capítulo 14, verso 34, Deus diz, pela quantidade de números que vocês espiaram a terra, que foram um total de 40 dias, vocês carregarão sobre vocês os vossos pecados durante 40 anos e conhecerão o meu afastamento. Em outras palavras, o que Deus estava dizendo? Para cada dia que você reclamou, para cada dia que você murmurou, isso vai corresponder a um ano de sofrimento. Então a matemática é simples. Se o povo de Deus caminhou 40 anos no deserto, isso só significa uma coisa. Pelo menos eles lamentaram, eles murmuraram 40 dias. E se você quer pôr um fim na extensão do seu sofrimento, Deus está dizendo ao seu coração, mude as suas palavras. Talvez essa é a razão porque você está caminhando por tanto tempo em círculos. Se esforça, ora, tenta e nada acontece. O pior não é o cansaço, é a sensação de que nada muda. Talvez você está fazendo a mesma pergunta que você fez no Natal passado. Talvez você está carregando as mesmas dores nas vésperas de um ano novo, como aconteceu nos anos anteriores. Então, de acordo com a Bíblia, quando nós entendemos que precisamos mudar o nosso discurso, porque o discurso de lamento, o discurso de murmuração estende o sofrimento. Então, a pergunta é, como posso fazer para mudar o meu discurso? Quando você murmura, você está dizendo que Deus não é suficiente, até mesmo porque as suas palavras estão decidindo o que Deus está disposto a fazer. Eu vou falar isso outra vez. As suas palavras estão decidindo o que Deus está disposto a fazer. Se você falar com dúvida, você vai atrair o mínimo. Mas glória a Deus, porque se você falar com fé, você vai atrair o muito. Quando você murmura, assim como o povo de Israel murmurou, eles estavam dizendo, Deus não é suficiente. Por isso, eles rodearam por muitos anos, andando em círculo, as montanhas de Seir. Porque o que eu vou falar agora talvez não seja fácil de ouvir, mas enquanto você não mudar o seu discurso, dificilmente Deus mudará a sua realidade. Se você não mudar as suas palavras, trocá-las por palavras de confiança e gratidão a Deus, dificilmente Deus vai mudar a realidade onde você está. Talvez a pergunta hoje não seja por que isso não muda, mas sim,
o que Deus está tentando me ensinar através disso. Não pergunte a Deus por que isso não muda, mas pergunte o que o Senhor está tentando me ensinar nesse tempo. Escute com atenção. Os círculos não são eternos, eles têm um propósito. Eles terminam. E a maioria das vezes andar em círculos é Deus tentando mostrar a você que as suas palavras não estão agradando a Ele. Mas os círculos também revelam aonde estamos errando e o que nós estamos falando que não está agradando a Deus. Então, quando a lição é aprendida, certamente o caminho se abrirá. Agora, essa é a parte mais importante do vídeo e eu gostaria, antes de revelar a você, se faz sentido para você, que as suas palavras estão decidindo o que Deus está disposto a fazer, declare isso em voz alta. Eu vou confiar sem questionar. Diga isso com bastante fé. Quando nós estamos de acordo, tudo é possível. Se verdadeiramente você crê que as suas palavras estão decidindo o que Deus está disposto a fazer, declare isso a partir de hoje, para todo o ano de 2026, 27, 28, 29 e 30, para a próxima década, para todos os anos da minha vida. Eu vou confiar sem questionar. Agora permita dizer algo poderoso ao seu coração. Se nós queremos pôr um fim nessa jornada de círculos, nós precisamos de uma direção. E o que eu vou revelar agora é o momento mais esperançoso desse vídeo. Se você quer pôr um fim nessa jornada de círculos, você precisa de uma direção. Depois que Deus olha para a sua nação, para o seu povo e diz assim, é suficiente o tanto que vocês já rodearam. Eu quero colocar um fim nessa jornada de círculos. E a Bíblia vai dizer, então virem-se para o norte. Agora ouça com atenção, de todos os pontos cardeais na terra, norte, sul, leste, oeste, qual seria o cuidado de Deus em dizer caminhe para o norte? Deus poderia ter dito caminhe para o sul, Deus poderia ter dito caminhe para o oeste, caminhe para o leste, mas Deus foi muito preciso, ele disse caminhe para o norte. E quando eu me fiz essa pergunta, por que o norte? O Espírito Santo colocou algo no meu coração que eu quero compartilhar agora. E é isso que Deus quer falar ao seu coração. Geralmente quando nós olhamos para o globo ou para um mapa em um desenho linear, percebemos que a região norte sempre, ou na maioria das vezes, está no lugar mais alto. Quando nós entendemos isso, talvez você vai lembrar naquelas histórias de escoteiros, enquanto você estava ainda na escola, no ensino infantil, sobre os aventureiros que se perdiam na floresta e a maneira deles encontrarem um caminho para casa era consultando a bússola. Ou até mesmo quando você ouviu as histórias daqueles marinheiros que se perderam em alto mar diante de uma tempestade intransponível e à medida que eles consultavam a bússola, então eles encontravam a rota ao seu destino. E por que eu estou dizendo sobre isso? Percebe que a bússola sempre aponta para uma direção? Ela sempre aponta para o norte. Por isso, a região norte tem uma relação muito profunda com o trono de Deus. Isso é o que o Salmos 48 vai dizer. Então, a região norte, ela sempre vai apontar para um destino, para cima. Se tem uma relação profunda com o trono de Deus, então isso só significa uma coisa. Agora faz todo sentido quando nós lemos o Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes. Ou seja, eu olho para cima, eu olho para o céu, eu olho para onde Deus está, porque de lá virá o meu socorro. Então, se você quer pôr um fim a essa jornada de círculos, você precisa de uma direção. E Deus deu essa direção. Olhem ou virem-se para o norte. Eu quero orar por você, para que de fato essa jornada de círculos termine e que você encontre a direção. E a direção aponta para onde Deus está. Ele, profeticamente, é a sua bússola. Então, antes de orar por você, deixa eu pedir uma coisa rápida. Se você está cansado de não ter tempo para Deus, se você carrega a culpa e a sua força espiritual está sendo diminuída cada vez mais, o devocional Pai Nosso, 30 dias de transformação interior, foi feito exatamente para você. Em apenas 10 minutos por dia você descobre como receber paz e direção e a sua vida é reconectada com o coração de Deus. Eu deixei um link na descrição do vídeo, se você clicar agora você vai ter acesso a ele. Então acesse
porque eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Vamos orar? Eterno Deus, soberano Pai, nós te damos graças porque entendemos biblicamente falando. Talvez essa é a maior revelação desses últimos dias e meses, se não anos em nossa vida. Talvez estamos cansados, Senhor, cansados de andar em círculos. Passa ano, vira ano. Todavia estamos no mesmo local ou voltamos no mesmo ponto, com as mesmas dores, as mesmas dúvidas, as mesmas perguntas. Mas hoje aprendemos através da Tua palavra, a palavra que salva, que tudo que nós precisamos fazer para pôr um fim nessa jornada de círculos é ter uma direção. E a direção do Senhor é para o norte, a direção é para cima onde o Senhor está. E todo esse tempo, Pai, em que estivemos talvez aprisionados em um lugar que não gostaríamos, um lugar que não é adequado, que o Senhor não quis que estivéssemos, porque eu sei que o melhor está a caminho, há um tempo de prosperidade, de paz e proteção que o Senhor já preparou para a nossa vida. Talvez seja exatamente nesse momento que o Senhor está nos ensinando, através do seu Espírito Santo, que precisamos corrigir urgentemente as nossas palavras, porque se nós não mudarmos o nosso discurso, dificilmente o Senhor mudará a nossa realidade. Nos ajude através da força da Tua palavra e do Teu Espírito a corrigir as nossas palavras. Que as nossas palavras sejam palavras de fé, palavras de amor e gratidão ao Senhor, porque o Senhor é suficiente. Nos ajude a recuperar o poder de confiar no Senhor sem questionar, para que em nome de Jesus a nossa realidade seja transformada de uma vez por todas e finalmente possamos entender que a partir desse momento as nossas palavras, nesse exato momento, nessa exata hora, estão definindo o que o Senhor está disposto a fazer. Assim nós oramos em Teu nome. Amém, amém e amém. Se essa palavra falou com você, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem, porque esta não é a última vez que Deus tem algo a te dizer. Que a palavra que me salvou hoje também encontre você. Deus te abençoe.